Então, certo, pessoal, gravando a nossa reunião, isso. Boa noite a todos que estão presentes aqui na nossa quinta aula, né? E aqueles que estão assistindo posteriormente, então, uma boa noite, barra dia, barra tarde, dependendo do horário que tu estiver assistindo a nossa aula. Né? Hoje a gente vai falar de um tema interessante, que é o tema gestão de serviços de tecnologia da informação, né? Ou sistemas de informação. Então, aquele sempre overview de tudo que nós vimos até agora. Começamos lá com a arquitetura organizacional aplicada a SI, que é onde eu defino, né, e identifico todos os padrões, né, desde a camada mais hard da tecnologia, né, da sua infraestrutura, que mantém tudo funcionando, até os meus serviços de negócio. Depois a gente viu o planejamento estratégico de sistemas de informação, que é como eu utilizo de toda essa minha arquitetura, dessa minha estrutura tecnológica que mantém os meus serviços de negócio no ar para atingir ou chegar no resultado desejado no futuro. Vimos na aula passada a governança de tecnologia da informação, que é justamente como criar um modelo, né, das estruturas que decidem sobre todos os elementos relacionados à TI, né, definindo quem tem direito a decidir sobre qual ativo de tecnologia da informação, quem é que vai participar, por exemplo, do planejamento estratégico, quem participa, né, da identificação, diagnóstico e manutenção da arquitetura aplicada a sistemas de informação. Ok? Bom, três aspectos que nós vimos nas, digamos, aulas 2, 3 e 4, tá? Eles compõem aquilo que é escopo da camada do Board Director, ou seja, né, a camada de diretoria. Né? São elementos e funções da mais alta gestão em tecnologia da informação dentro de uma organização. Hoje, a gente vai ver, né, o elo tático dessas funções, e uma das principais funções, né, exercidas pelos administradores, vamos dizer assim, dentro, tá, de uma organização no que tange a tecnologia da informação e sistema de informação, que é justamente a gestão dos serviços de TI. Certo, pessoal? Alguma dúvida até o momento? Seguimos em frente, então. Vamos lá. Deixa eu passar aqui o meu slide. Primeira coisa que a gente precisa entender antes de entrar em tecnologia, né, dessa nossa aula de hoje, é entender o conceito de serviços. Tá? O que é um serviço? O serviço é a forma pela qual eu entrego, tá, valor para o meu cliente, seja ele um cliente interno, seja ele um cliente externo. Então, assim, de maneira geral, né, eu gosto de usar duas analogias para entender a diferença entre tratar algo como serviço e tratar algo como outra coisa que não serviço. Tá? Todos que têm, por exemplo, seguro de carro já se depararam com uma situação, por exemplo, de estar numa noite em algum lugar, ou podem ter se deparado, né, não necessariamente se deparado, né, de estar em uma noite em algum lugar e furar dois pneus do carro. Né? Então, tu tem um step, né, se fosse só um pneu, tu ali mesmo trocava, né, e seguia em frente. Mas dois pneus é um problema, porque o que tu faz? Se tu tem seguro do carro, o serviço contratado, tu liga para a seguradora. Vamos imaginar nessa situação hipotética que a seguradora te mande dois pneus de tamanhos diferentes, certo? Né? Um pneu aro 15 e outro pneu aro 17. Teu carro é um aro 15 ali, né? Então, o que tu vai fazer quando enxergar, né, o acontecido, esse evento chegar até a tua pessoa? Vai ficar puto da vida. Tu pagou por um serviço, esse serviço chegou para ti, né, em duas rodas diferentes. Tu paga o ano inteiro quando tu precisa, o serviço não vem com a qualidade, com o nível de qualidade exigido para qual tu pagou ele, né? Isso é frustrante. Vamos imaginar a segunda situação, tá? Que tu não tem seguro do carro e no momento que fura os teus dois pneus, está passando, né, um carroceiro que acaba de conseguir dois pneus novos ali que doaram para ele, aro 15 e aro 17. E ele te diz, ó, oh, posso te dar esses pneus, acabei de ganhar aqui, né? Se quiser me ajudar com 50 pila, né, tá valendo. O
que tu vai fazer na segunda situação? Ficar agradecido, né? Tipo, pô, o cara veio, me ajudou aqui, me entregou dois pneus, certo que não era o que eu... Mas eu chego até um posto, chego até um lugar e arrumo o meu carro. Certo, pessoal? Né? Qual o problema se o fato em si, né, é o mesmo, né? O problema é que na contratação do seguro, tu paga por um serviço que tem um nível de qualidade exigido, certo? E se tu recebe menos daquilo, tu te frustra, né? E fica no bom e velho, né, português ofensivo, putaço da vida, porque pagou por uma coisa que não te entregaram. Quando tu recebe uma ajuda de alguém, não é um serviço, tu não contrata aquilo, né? Logo, qualquer coisa como ajuda, né, é bem-vinda. Certo, pessoal? Concordam com isso? Cavalo dado não se olha os dentes. Exatamente, né, Thiago? Agora, cavalo alugado, né, caro, que é um seguro de carro, tu não vai aceitar. Olha, Tu vai... tu vê Diga, até se tá Thiago. com a unha feita. Exatamente. Então, exatamente essa lógica de um serviço. Quando a gente trata algo como serviço numa organização, a gente está, né, nos dois papéis. Como fornecedores, admitindo que existe um nível de qualidade assumido pelo qual o meu cliente me contratou, certo? E eu, como cliente, sei que contratei um nível de qualidade assumido também. Por exemplo, no mesmo caso do seguro, se eu contratei guincho e assistência a 200 quilômetros de distância, não adianta eu estar em São Paulo e ligar para a minha seguradora, né? E eles vão me dizer assim, ó, infelizmente, seu seguro, né, não cobre essa distância de quilometragem, né? A não ser que o senhor pague um adicional. Daí eu vou dizer, ok, eu pago adicional e vou ficar feliz ainda porque tem um outro serviço que me atende, mas eu não paguei pelo primeiro serviço, né? Então, essa é a lógica de tratar as coisas dentro da empresa como serviço. Estabelecer que o cliente contrata um nível de qualidade estabelecido por nós. Logo, a entrega de valor que eu faço para esse cliente é previsível. O valor que ele quer é o valor para o qual ele está pagando. Ok, pessoal? Então, existem diferentes maneiras, né, de nós entregarmos um serviço, mas como eu falo sempre para vocês, né, as organizações, em todas as minhas disciplinas, elas são grandes coleções de processos, né? O processo de entrega de um serviço, ele começa com a expectativa do cliente, entregando, né, gerando um evento, né, no qual ele recebe por um serviço. Esse serviço, ok, gera uma percepção de acordo com o que ele contratou e com suas expectativas, que gera um nível de satisfação, encantado, insatisfeito, satisfeito, pouco satisfeito, e nesse processo ocorre a prestação de serviço. Ou seja, né, vamos pensar no McDonald's, tu chega lá, tu pede um Big Mac, expectativa do cliente, receber um Big Mac, batata frita, uma Coca-Cola ali, né? Se entregarem para ele um McLanche feliz ou um sanduichinho daqueles infantil, carne e queijo, não entregarem a batata, não entregarem a Coca-Cola, né, a percepção em relação à expectativa vai gerar um nível de satisfação, né, baixo, correto? Agora imaginem que você contrata um Big Mac, chega lá na hora de pagar, você recebe dois, e ele diz, não, é porque você é o nosso centésimo cliente do dia, a gente está com uma promoção. Nível de satisfação, né? Não digo encantado, mas pelo menos quase que mais do que satisfeito, né? Nesse processo, a gente tem sempre a avaliação conforme a percepção do cliente, né? E a avaliação como um feedback, né? Lembrando, sistemas funcionam dessa lógica, a gente já viu isso lá em TI, a gente viu isso lá em modelagem de negócios, né? Quando a gente trabalha com processo de entrega ou criação de um modelo de negócio, quando a gente pensa no nosso processo de negócio, né? Esse ciclo eterno de entrada, processamento, né? Saída, que é a avaliação, no caso aqui, conforme o uso do serviço, né? E a retroalimentação com base no feedback e avaliação do cliente. Certo, pessoal?
Eu vou seguindo, pessoal, porque assim, ó, o nosso conteúdo hoje ele é simples, mas extenso e tem bastante pontos que eu gostaria de passar com vocês. A gente também pode classificar, né, os tipos de cliente que a gente tem. Né? Aquela máxima de que o cliente sempre tem razão, isso é uma mentira que em algum momento contaram. Na verdade, sim, nem sempre o cliente tem razão e nem sempre tem que fazer tudo o que o cliente quer. Isso, eu faço tudo aquilo que o cliente quer, desde que esteja no meu contrato de serviço com o meu cliente que eu faço isso, certo? Né? Então, e a gente pode dividir ou separar os clientes de acordo com a atitude que ele tem em relação ao recebimento do serviço, de acordo com a expectativa que ele tem, né? E se é uma atitude positiva ou negativa, e se também é uma atitude passiva ou ativa. Isso, né, na internet, pessoal, se reflete muito, principalmente porque ganhou voz, tá? Vamos lá, depois aqui eu vou passar mais rápido, mas eu vou falar nesse quadrante, eu vou pular os slides que tem a explicação de cada um deles. Vamos pensar assim, né? Cliente com uma atitude muito negativa e passiva, é aquele cliente que ele sofre calado, se faz de vítima, ele é vítima, oh meu Deus, isso acontece comigo, né? Pô, paguei pelo serviço, recebi o serviço errado, né? Uh, Quando ele tem quase que uma postura positiva, né, e quase que uma postura ativa, esse mesmo cliente ele tem uma atitude, né, mais de se reconhecer como incapaz de usar o serviço, né? Quase que um incompetente, né? Ele, pô, não, eu que não soube usar o serviço, né? Então, poderia ter aprendido, não li lá o manual de instruções, o how-to de como se faz, como se usa, como se brinca no brinquedo, né? Assim por diante, tá? Temos daí, eu vou falar dos extremos dos outros quadrantes, tá? Por exemplo, o cara que tem uma atitude muito positiva e passiva é o cara tolerante. É aquele cara que, assim, né? Tu chega para ele, ó, o seu pedido atrasou, né? Mas vai demorar mais meia hora. Daí ele, ok, tudo bem, eu aguardo. Novamente tivemos um problema, o senhor foi para o final da fila, agora, ok, eu aguardo. Não, tudo bem, estamos todos felizes, né? Pandemia, a gente sabe que o problema, né, tá para todo mundo. Esse cara é o tolerante, ele tolera, mas ele é passivo. No outro extremo, né, dessa atitude, a mesma situação acontecendo com um cliente diferente, a gente tem o terrorista. É o cara que taca fogo. Ele diz, pô, é uma porcaria essa empresa, estou há meia hora aqui, já passaram o meu pedido para não sei quanto de atraso, entra lá no iFood, começa a reclamar, xingar como é que chama? O atendente do iFood, tira print, compartilha no Facebook, Instagram, ó, empresa atrasado, daí tu olha lá, 2 minutos atrasado o motoboy na entrega, o cara tá possuído. Tá? Esse é o terrorista, ele toca o horror na empresa. E temos o aliado e o campeão, né? Que é o cara de postura positiva e ativa, né? Esse cara ele se reflete principalmente nas avaliações positivas. Por quê? Quando tem algo que dá errado, né, ele vai lá e, tipo assim, porra, né, apesar do pedido ter atrasado 5 minutos, valeu a pena esperar. Né? Excelente tempero, alimentação muito boa, muito recheada. É um cara que, mesmo numa condição diversa, ele reverte para uma situação ao nosso favor. E o campeão é aquele cara que, quando bota o elogio 5 estrelas lá no iFood, elogia, o motoboy foi muito atencioso, atendente que respondeu, me mandou com carinho, e assim ele, né, gera um engajamento, vamos dizer assim, né, de outras pessoas pelo lado positivo. O tolerante não influencia muito, né, mas ele acaba minando num círculo menor de pessoas, né, as coisas, né? O anarquista e terrorista que tem mais essa postura de tocar o horror, né, eles prejudicam de fato, né, porque eles geram, vamos dizer assim, perda de clientes, né, eles influenciam negativamente se tem alguém vendo, se é no presencial, se é online,
né? E o campeão e o aliado, eles impulsionam, geram mais engajamentos para o nosso serviço, vamos dizer assim. Isso serve, pessoal, para serviço público, serviço de alimentação. A gente vai ter todas essas variações de tipo de cliente. Na sequência, o slide está para vocês, tá? Eu tenho exatamente a descrição de cada um deles. Eu não vou passar cada um deles, porque eu quero entrar logo com vocês em gestão de serviços de TI. Mas esses perfis que eu falei para vocês, todos eles se enquadram quando a gente está falando de serviço de tecnologia da informação, tá? E quando a gente fala em gestão de serviço de forma genérica, tá? A gestão de um serviço, ela é a atividade na qual eu faço o gerenciamento de todas as entradas e saídas, né, combinadas com as habilidades das pessoas que eu tenho, né, para entregar o valor para o meu cliente. Então, tem assim, né, a gestão de serviço, o processo de entrega do serviço e o valor para o cliente percebido conforme o cliente. Tá? Gestão de serviço, quando a gente fala lá no planejamento estratégico, a gente pode considerar a gestão de serviço como um ativo estratégico da organização, ou seja, eu tenho que ter indicadores, né? Eu tenho que ter plano de ação, eu tenho que ter metas para a minha gestão de serviços, porque é um ativo estratégico, e eu tenho como um ativo que maximizar o resultado, o retorno que vem desse serviço. E quando a gente fala de gerenciar recursos, né, em tecnologia da informação, isso acaba sendo para todos os serviços, tá? Mas a gente vai pegar o que a ITIL, que é uma biblioteca de melhores práticas, né, de gestão de serviços de TI. Ela diz que a gente tem um conjunto de recursos, de ativos que compõem o serviço, certo? Que é divididos em habilidade, que são divididos, na verdade, em habilidade e recursos. A gente tem o próprio gerenciamento como habilidade, organização, processo, conhecimento e pessoas, né, que elas são detentoras, né, das habilidades necessárias e das competências necessárias para prestar o serviço. E ainda para prestar os serviços, eu tenho recursos financeiros, infraestrutura, aplicação, informação e pessoas como recurso, pessoas como um ativo, né, no qual eu tenho um recurso, né, que eu contabilizo da mesma forma, né, que eu contabilizo todos os outros recursos acima ali. Ok, pessoal? Dúvidas até aí? Cafezinho gelado para hoje à noite, que está quente pra caramba, pelo menos aqui onde eu estou. Quando a gente fala, né, no processo de serviço, então ali a gente tem um fornecedor que podemos nos entender como um fornecedor, ou dentro da área de prestação de serviço, a gente tem vários fornecedores internos que entregam algo para um setor prestador de serviço, depende do foco nosso. Aqui a gente vai dar foco na TI, mas a gente poderia falar dos serviços do RH, os serviços do financeiro, os serviços, né, da logística, ou dos serviços da área de marketing, assim por diante, tá? Ou quando nós somos o fornecedor externo para um cliente, né, nós somos os fornecedores que, né, geramos um evento de entrada, no qual é processado, onde há transformação, né, dos insumos, daqueles recursos de entrada, né? O resultado gera uma saída que deve ser de acordo com a expectativa do cliente, né? E o cliente, que é um ator, ele recebe essa informação e nos retorna um feedback. Teoricamente, a participação do cliente, né, ela existe em todos os momentos dessa prestação de serviço. Aquilo que a gente considera o serviço em si é aquilo que eu faço a partir do evento de entrada, certo? Então, todo o processo de serviço mais o resultado gerado é aquilo que eu chamo de serviço. Ok, pessoal? Quando a gente fala em entregar valor para o cliente,
né, a ITIL em si, ela e várias bibliotecas de melhores práticas em gestão de serviços de forma geral, elas trabalham com dois conceitos. Valor, né, eu crio valor garantindo, né, ou entregando utilidade e garantia para o meu cliente. Que seria o quê? Utilidade é o que o cliente quer que o meu serviço faça, né? Garantia é como ele quer que faça. Então, por exemplo, assim, né, no que eu falei do exemplo do seguro, a utilidade. Qual é a utilidade de um seguro numa situação adversa, tá? Tu tem segurança de que será atendido independente de onde tu esteja, já dentro do teu contrato, né? Caso tenha um problema com o teu carro. Isso é a utilidade do seguro. Qual é a garantia? Aí está lá no teu contrato. 200 quilômetros do raio de onde tu mora, né? Tem 24 horas para responder o teu chamado em dias úteis, em horários. Tudo isso são acordos. Quando eu entrego essa utilidade da forma como o cliente, né, está esperando, eu crio o valor, ok? Então, assim, enquanto a utilidade é a aptidão para o propósito, tá? A garantia é a aptidão para o uso. Ok, pessoal? Ok. Beleza. Aqui eu tenho um mapa, né, do processo de gestão de serviço por outra visão, né? Onde a gente tem operação e cliente, tá? Em que eu tenho o quê? A operação de serviço são todos, porque não é um processo só, né? Um serviço é um conjunto de processos, tá? A gente pode ter um macro processo do serviço, mas a gente tem, por exemplo, dentro da operação do serviço, subprocessos que se correlacionam para entregar os resultados para o cliente. Então, tenho informações, bens, funcionários e o próprio cliente como parte da entrada desses processos que se relacionam entre si e entregam para o meu cliente um produto do serviço, né? Aquilo que a gente espera. Né? Vamos pensar no cinema, né? Tu chega lá, né? Tu compra o bilhete do cinema, tu chega na bilheteria, é verificada a bilheteria do teu bilhete, tu entra no cinema, daí existe um outro processo que faz com que seja aberto a tela, reproduzido o filme, né? Tem um processo que traz para dentro do cinema lá o carrinho com as pipocas e as bebidas e comidas. Então, tudo isso é um conjunto da prestação de serviço de entretenimento, né, do cinema, certo? São vários processos interligados que te entregam aquilo que tu está esperando, que é o quê? Assistir o filme com áudio e imagem de qualidade, comendo uma pipoca, tomando um refrigerante para quem toma, né? De boa, sem se preocupar com mais nada. Ok? Tá. Blueprint, pessoal, é uma estratégia de mapeamento, tá, de todas as transações no serviço, tá? Então, existe blueprint para vários processos, né? Isso, inclusive, é uma forma de como nós podemos fazer um mapeamento não só de serviços, né, mas processos operacionais, da estratégia, da organização, diferentes formas, tá? A gente pode entender como se fosse um grande mapa das principais transações do serviço, tá? Aqui eu vou trazer para vocês rapidamente um exemplo, que é o mapa de serviço de hotelaria, tá? E ele é dividido nessas 5 zonas. Tu tem o quê? A zona do cliente, que é onde estão todas as decisões do cliente e é onde o cliente interage com a empresa, tá? É o front-end, vamos dizer assim, do serviço, certo? A zona, a linha de frente, que é aquele recurso, seja ele humano ou tecnológico, interno da organização que se comunica com o cliente,
tá? É onde estão, digamos, todas as situações de elo entre cliente e nossa empresa, certo? Zona de retaguarda, que corresponde aos serviços e processos operacionais que dão sustentação e suporte, tá, para a linha de frente, né? E abaixo dela tem a zona de suporte, que envolve todas as atividades que suportam as três primeiras zonas, que seriam as zonas externas ou zonas de, vamos dizer assim, zonas de prestação de serviços de negócio, vamos falar dessa forma. E ainda existe uma camada que é a zona de gerência, que é a orquestração de todas as outras zonas, que engloba as atividades de gerência em dar apoio, né? E aí, assim, né, vamos lá, para quem não leu, o líder servidor, a gerência, ela apoia o processo de prestação de serviço para que ele ocorra da forma como foi planejado. Então, vamos imaginar aqui, né, a gente tem as evidências físicas, ações do cliente, linha de frente, retaguarda, né, e processo de apoio, como se sendo aquelas zonas, tá? Então, o cliente chega no estacionamento, né? Qual é a ação do cliente, né? A evidência física, ele chega no estacionamento externo, qual é a ação do cliente, chegada do cliente, né, propriamente dita no nosso estabelecimento, né? Isso gera o passar malas para o corredor, né, chegando ali no hotel. Dentro da linha de frente existe uma recepção que recebe o cliente, que, né, encaminha as malas lá para a retaguarda, às vezes nem tem contato com o cliente, leva as malas para o quarto, né? O cliente executa o check-in, deixa eu botar aqui agora que eu vi que eu estou fazendo com o mouse sem o pointer, né? O cliente executa o check-in, né? Então, na linha de frente é feito o registro, né? Um processo de apoio, né? O sistema ele efetua esse registro, né, para nós. Após o registro, vamos dizer, a retaguarda, então, que entrega as malas lá para o cliente já está dentro do quarto, ele recebe as malas, né? Imaginando uma outra situação, né? Pelo telefone ele pede o serviço, cai direto lá na retaguarda, né? Toma nota do pedido, prepara a refeição, né? Encaminha a refeição para o cliente, linha de frente, que é quem entrega o serviço lá, né? A cozinha na retaguarda, né? Preparou a comida, né? O garçom na linha de frente serve a refeição, e assim a gente vai indo todo o processo. Isso é uma forma, tá, pessoal, de nós mapearmos um processo, tá, do serviço. Como é que a gente faz isso? Durante um projeto de serviço, a gente tem as atividades de diagnóstico, mapeamento de todas as, digamos assim, dentro daquelas 5 zonas, de todos os recursos, aqueles 10 ativos que nós temos, de todos os ativos utilizados, e dos processos que são estabelecidos para poder prestar o meu serviço e entregar o valor estabelecido para o cliente. A gente vai ver isso lá na nossa disciplina de planejamento e gestão de projetos, né? O nosso foco hoje não é isso. Mas, assim como a gente presta serviços por meio de processos e a gente cria processos por meio de projetos, tá? A gente cria projetos específicos para implementação, né, dos serviços, ou seja, de todos os processos necessários para prestar um serviço a um cliente final. Vou passar a dar um pulinho, deixo isso para vocês. Bom, em relação aos papéis da tecnologia da informação na prestação de serviço, né? Então, a gente tem multiplicação do conhecimento, fluidez do serviço, customização e personalização, aumento da confiabilidade, facilidade de comunicação, aumento do serviço em si, né? Poder escalar o serviço que é prestado de forma online, redução de custos, né? A TI ela ajuda a reduzir custos operacionais e aumento do controle por parte do cliente. Dentro dessa lógica, falando, né, do papel da TI na prestação de um serviço que não é de TI, a gente pode pensar o que a TI em si, ela por si só é uma prestadora de serviço. Ou seja, para eu garantir todo esse processo de negócio, por exemplo, né, do próprio hotel que eu falei, ou da seguradora que eu mencionei,
existem serviços de tecnologia da informação que são oferecidos para, né, tanto os meus clientes externos quanto para os meus clientes internos na organização. Tá? Então, a gente pode interpretar a TI como uma grande prestadora de serviço, né, para o cliente final e para os clientes internos. Concordam com isso, pessoal? Seguindo o baile, então, né? O ITSM, né, IT Service Management, ou Gestão de Serviços de TI, ela é uma disciplina globalmente reconhecida, extremamente importante nos dias atuais, tá? E ela tem como principais desafios, né, fazer a integração da TI com o negócio, né, criar um ambiente, né, ou simplificar o ambiente de TI, que é complexo, tá? Auxiliar na justificativa dos retornos de investimento em tecnologia da informação, fornecer, digamos, insumos para a redução dos custos e dos riscos atrelados à tecnologia da informação, né, respondendo às deliberações da governança de TI que a gente viu na aula passada, tá? Manter a segurança sobre as informações e as conformidades legais e regulamentos daquilo que é ativo de tecnologia da informação. Vamos fazer um rápido elo entre gestão de TI e governança de TI. Enquanto a governança de TI, ela avalia se todos esses elementos estão acontecendo conforme foi determinado que aconteça para a organização, a gestão de TI está executando, né, as atividades e os processos necessários para fazer com que todos esses elementos sejam entregues dentro da minha organização. Então, dentro dos principais papéis, vamos dizer assim, que existe na prestação de um serviço de tecnologia da informação, a gente pode citar quatro grandes áreas da tecnologia da informação. A central de serviços, tá? Que é central de serviços e não helpdesk, em virtude daquela lógica que eu comentei, né? Se fosse helpdesk, era central de ajuda. Tu liga chorando e qualquer ajuda servia. Não. Existe um contrato de prestação de serviço, por isso central de serviços da TI com a empresa e com o cliente final. Existe uma área de operações que englobam, né, todas as atividades de entrega. Vamos fazer um paralelo com o Blueprint, né? Enquanto a central de serviços, né, ela é a zona de frente ali do cliente, a operações é aquela zona de retaguarda, e o suporte e desenvolvimento de software seriam, né, a zona de suporte, vamos dizer, propriamente dito. Ok, pessoal? Os processos de gestão de serviço, eles são transversais, né? Eles acontecem nas diferentes áreas e envolvem os diferentes papéis. Tá? A maioria das empresas usa uma lógica, né, de gestão por processos para gerenciar TI, em que os processos se comunicam, né, e o resultado final é a entrega do serviço de TI para dentro de uma organização ou, né, externamente para os clientes. E aí, tá, vocês sabem que eu não sou a favor de olhar cegamente para receitas de bolo. Tá? Acho que os frameworks de mercado são excelentes, mas a gente tem que, né, ter parcimônia ao utilizá-los. Porém, tá, o jeito mais fácil de nós começarmos a entender todas as atividades que envolvem um processo de gestão de serviços de tecnologia da informação é escolhendo um bom framework, ou um bom modelo de boas práticas, né? E eu trago para nós a ITIL, né? Que é Information Technological, como é que é agora? Me fugiu o nome, né? Biblioteca de Tecnologia da Informação, em inglês. Agora me fugiu o nome, né? Mas que traz um conjunto dividido em 5 livros de todos os processos, né, através de um ciclo de vida de serviços que são
organizados para entregar os serviços de tecnologia da informação de uma empresa, ok? Quem que está aí que já ouviu falar da ITIL? Ninguém? Information Não me recordo. Technological Infrastructure Library. Deu? Falei. Com inglês horrível de João, mas tudo bem. Ok, pessoal, o que nós temos aqui? O framework, ele tem essa visão, né? Então, assim, existem grandes processos, que é o desenho do serviço, o service design, tá? Que é o processo, conjunto de processos de planejamento desse serviço, vamos dizer assim, tá? Existe uma transição desse serviço que eu planejo, que é quando eu coloco ele em operação, né? Então, é entre eu planejar e eu entregar ele para os meus clientes, tá? Existe daí a própria operação dos serviços de TI, né? Tudo isso gira de acordo com uma estratégia de serviços, né? De determinar quais serviços serão implementados, quais serão retirados do meu catálogo, e um conjunto, tá? De áreas de conhecimento, que são essas áreas aqui em volta, que a gente vai passar super rápido, tá? Por cada uma delas na sequência. Então, o modelo de ciclo de vida que eu falei, então, os 5 livros, estratégia de serviço, desenho de serviço, transição de serviço, operação e melhoria continuada ou contínua, que consiste em manter esse ciclo de adaptação e melhoria dos serviços funcionando, né? Ele tem um processo que se relaciona da seguinte forma, né? Então, planejamento estratégico de TI define as estratégias de gestão de serviço, ou seja, estratégias, políticas e padrões, tá? Que servem para criar os planos, dentro do desenho de serviços, os planos para criar e modificar os serviços e processos necessários para prestar o serviço de tecnologia da informação, que entrega para a área de transição de serviço, né, os requisitos necessários para gerenciar a transição de um serviço novo ou da alteração de um serviço de TI, tá, para a operação. A operação, por sua vez, né, ela coloca, né, esse serviço em prática na máquina quente, como a gente fala, né? Então, ela vai lá, estabelece uma agenda, coloca o serviço, o cliente começa a utilizar e vai gerando os feedbacks. Gera o feedback para a transição, para saber se precisa ou não retornar ao serviço antigo. A transição gera o feedback, né, para o desenho de serviço, que gera feedback para a estratégia, que vai gerar um feedback lá para a governança e para o planejamento estratégico, para ver se existe adequabilidade às estratégias da empresa, às políticas e padrões. Tudo isso também alimenta, né, um processo de melhoria contínua, que é avaliar se todos esses 4 elementos, estratégia, desenho, transição e operação, estão entregando, né, de acordo com utilidade e garantia os serviços prestados pela TI, né, e, de toda forma, sempre melhorando. Aqui tem o nome das áreas e dos processos, tá? Em cada um dos 5 livros, pessoal. A gente vai passar agora por eles. Começando pela estratégia de serviço, então, né, o cliente não contrata um produto ou serviço, ele compra uma solução para uma necessidade. Eu não contrato seguro, eu compro o quê? Eu compro tranquilidade para mim, para minha pessoa, por exemplo, durante uma viagem. Eu quero dirigir tranquilo, caso eu bata em alguém ou alguém bata em mim, certo? Então, dentro da lógica de TI, ninguém contrata um serviço de e-mail, ninguém contrata um RP, ninguém contrata um CRM, que é um software de gestão de relacionamento com o cliente. As pessoas contratam o quê? No e-mail, as pessoas estão contratando comunicação segura, né, e efetiva. No RP, a gente está contratando o quê? Controle e agilidade nos processos.
de operação de um negócio, no CRM. Eu não estou contratando um software de contato com o cliente, eu estou contratando o quê? Previsibilidade, capacidade de antever o que meu cliente quer e de fechar melhores negócios. Então, essa é a lógica do serviço, né? O cliente não compra um produto ou serviço, ele compra, tá, uma solução para uma necessidade que ele tem. Dentro dessa lógica, o livro de estratégia de serviços, ele trabalha com um processo que é, tu define o mercado, e aqui o mercado é para quem os meus serviços vão ser entregues, desenvolve uma oferta, né, que consiste em o quê? Para que eu vou oferecer e-mail? Vamos pensar na minha empresa. E-mail é um serviço super simples, fácil. Eu tenho uma empresa de logística, tá? E eu preciso entregar um serviço de comunicação via e-mail para a minha empresa. Eu defino o que é o meu mercado. Eu vou entregar e-mail para todo mundo dentro da empresa, pessoal? Pergunta para vocês. Todo mundo da empresa tem que ter e-mail corporativo? Não. Não. Eu tenho que definir. Por exemplo, o senhor que trabalha na limpeza do pátio, ele não precisa de e-mail. Ele não precisa de um e-mail corporativo, viu, gente? Por quê? Porque o e-mail corporativo ele vai demandar um conjunto de ativos estratégicos na hora da sua prestação. Infraestrutura, rede, segurança, uma série de elementos para eu garantir aquele e-mail para a empresa. Eu posso me comunicar com, né, aquela pessoa que faz a limpeza do pátio ou com o motorista de um caminhão, através do e-mail pessoal dele, porque não é uma comunicação de trabalho, é uma comunicação entre empresa e colaborador, ok? No mínimo, a pessoa tem que ter um computador disponível para ver um e-mail. Exatamente, exatamente. Né? Quando eu entrego um serviço para essa pessoa, como um serviço de e-mail corporativo, é porque ela vai precisar, para suas atividades organizacionais, aquele e-mail. E, além disso, eu tenho que disponibilizar tudo aquilo que está por trás do e-mail. Por exemplo, quem faz vendas online, ou venda de forma geral, o cara vai ter que ter um computador, ele vai ter que ter acesso à internet, ele vai ter que ter acesso à telefonia, né? Ele vai ter que ter acesso a e-mail. Né? Por quê? Porque ele usa isso para vender. O motorista não usa o e-mail para dirigir. Né? O senhor e senhora que faz a limpeza do pátio, ele não usa o e-mail para limpar o pátio. Ok? Conseguiram pegar o ganchinho aí, pessoal, de definição do mercado e desenvolvimento da oferta? Na sequência, quando eu defino para um serviço qual é o mercado, qual é a oferta, eu começo a planejar, a gente vê lá dentro do blueprint ou através de estratégias de mapeamento de processo, quais os ativos que eu tenho que usar e preparar ele para execução. Começo literalmente modelar o negócio da prestação do serviço. Imaginem que o serviço, neste caso, pode ser modelado como um negócio, ok? Bom, feito a modelagem, né, desse meu. Deixa eu só passar aqui para vocês, né? Então, dentro do livro Estratégia de Serviço, tem todo esse processo, né? Existe um conceito super importante, que é o gerenciamento de portfólio de serviços. Existem vários portfólios numa organização. O portfólio de serviços, tá? Ele contém, né, todos os serviços que estão em desenvolvimento e em planejamento. No catálogo de serviços estão presentes todos os serviços que estão em execução, certo? Tá? E os serviços obsoletos, que são aqueles que saíram, né, da operação. A gente pode comparar o portfólio a um menu de um restaurante. Né? Você já foi num restaurante, tinha lá, ó, né, 30 produtos, sendo que alguns deles já não estavam mais sendo, vamos dizer assim, oferecidos. Né? Não, a gente tinha aqui uma massa ao pesto, mas a gente não trabalha com a massa ao pesto, né mais. Então, ela é obsoleta, ela saiu do teu cardápio, né? Mas o catálogo de serviço ainda não foi atualizado. Tá?
Enquanto isso, lá na cozinha, na estratégia da cozinha, estão pensando quais os pratos que substituirão, né, a massa ao pesto, a bolonhesa e assim por diante, aquilo que ficou obsoleto no meu serviço. Alguns serviços de TI, por exemplo, como e-mail, já estão sendo obsoletos, né? Não se usa mais e-mail para todo mundo. Então, eu posso determinar que o meu catálogo de serviço para pessoas da área operacional já não oferece mais e-mail. Só para quem é da área comercial, só para quem é da área de diretoria e assim por diante, tá? Então, um portfólio de serviço, ele contempla todos esses serviços, esses três tipos de serviço. A principal atividade, né, que a gente vai ver no próximo de desenho do serviço é justamente fazer toda essa parte em verde, né, de desenhar o serviço que vai ir para a operação. Certo, pessoal? Então, aqui tem, né, as principais atividades do gerenciamento de portfólio, que é definir, né, o inventário de casos de negócio, analisar o que o meu negócio precisa e propor serviços de TI para eles, aprovar que o serviço seja entregue, né, ou seja, aprovar que ele saia do desenho e vá para a operação, né, e fazer, né, a contratação desses serviços entre os clientes que vão usufruir do serviço de tecnologia da informação e as áreas prestadoras de serviço. Tá? Bom, eu planejei a estratégia de serviços, agora eu vou para o desenho do serviço, que é literalmente fazer a identificação de todas as entradas e saídas necessárias para que o meu serviço funcione. E aí a gente tem uma frase importante do Douglas Adams, que é o quê? A qualidade de um produto ou serviço não é aquilo que se coloca nele, mas sim aquilo que o cliente consegue tirar. E qual é a importância dessa frase? No desenho de serviço, a gente tem que ter uma visão orientada ao cliente, não orientada à TI. Por quê? A qualidade do serviço é avaliada através da percepção que o meu cliente tem enquanto ele utiliza o serviço de tecnologia da informação. Não adianta, não, eu ofereci agora um melhor em tecnologia para os meus clientes, mas eles não sabem usar, a percepção deles vai ser baixa. Então, quando eu desenho o serviço, eu tenho que lembrar disso, ok? Tem que ser fácil, prático, tem que ter usabilidade orientada ao cliente e não orientada à TI. Tá? Dentro do serviço do desenho de serviço, a gente busca um equilíbrio entre os recursos, as funcionalidades e a agenda, vamos dizer, dos meus serviços. Em que sentido? Por exemplo, quais recursos eu tenho para fornecer um serviço numa agenda 24/7, tá? Ou quais funcionalidades, tá, utilizam quais recursos numa agenda 24/7. O que é 24/7, pessoal? 24 horas por dia, 7 dias da semana. Eu posso ter uma agenda, tá, 8/5, né, que é o velho horário comercial. 8 horas por dia, 5 dias da semana. Tá? Isso varia. No desenho do serviço é que eu planejo isso para que eu possa garantir um uso efetivo dos meus recursos de tecnologia da informação, certo? E aí a gente tem que levar em consideração os 4 P's, né, do desenho de serviço, que são os 4 princípios. Todo serviço envolve pessoas, processos, parceiros e produtos, tá? Ou seja, eu vou precisar, às vezes, de um fornecedor externo ou de parceiros, tá? Para entregar partes daquilo que eu utilizo como insumo no meu processo de prestação do serviço, certo? Esse processo vai ser executado por pessoas que eu vou treinar e qualificar, que vão utilizar desses produtos que podem ter origem nos parceiros ou origem na própria organização para entrega do valor. Ok? E aí, eu posso ter diferentes modelos de prestação de serviço. Um deles, né, é o insourcing, ou seja, todo o meu serviço utiliza apenas recurso interno,
da minha organização. Eu posso ter outsourcing, que é quando eu tenho uma terceirização, ou seja, eu tenho parte ou a estrutura de serviço sendo prestada por um terceiro, os recursos eles vêm de fora da organização. Eu posso ter o co-source, que combina as duas, que é o exemplo que eu falei ali nos 4Ps. Parte vem, né, de um terceiro, parte é interna. Exemplo para vocês, bem simples disso. Né? O meu e-mail, eu não tenho ele internamente, eu contratei do Google. Tá? E meu armazenamento é da Amazon. Meus servidores estão instalados no armazenamento em cloud computing na Amazon. E meu e-mail, ele é também cloud fornecido pelo Google. E eu uso um sistema que está lá na Amazon, tá? De vendas, meu site, por exemplo, tá? O e-mail que está no Google com um processo interno de venda através da minha loja online. Ok? Pegar o gancho? Parte do serviço prestado de e-commerce, ou seja, o serviço prestado do e-commerce, ele é garantido porque existe uma parceria com recursos externos, mais os meus processos internos de prestação de serviço. Pode ter, e isso está cada vez mais utilizado, tá? Arranjos entre organizações que trabalham em conjunto, tá? Exemplo prático, né, é o dropshipping, que seria aquelas vendas através de e-commerces que não têm seus próprios estoques, tá? E nem fazem suas próprias entregas. Eu abro uma loja online num marketplace, ok? Esse marketplace, ele tem seus parceiros que vão fazer a entrega e é onde estão os estoques dos meus produtos. Tá? Então, existe aí uma parceria multi-source em que é quase difícil determinar quem são todos os atores envolvidos, mas nesse caso do dropshipping de uma loja e-commerce no marketplace, a gente tem um parceiro, é o próprio o marketplace, Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre, né? Outro parceiro, né, são os entregadores, né, e as redes de entregadores que existem para fazer a logística, e todas as lojas aos quais eu vinculo o meu estoque da minha loja. Então, assim, né, vamos lá, relógio, né? Eu vendo relógio na minha loja, mas esse relógio não está no meu estoque, ele está no estoque da Montblanc, porque eu linkei o estoque online da Montblanc com a minha loja. Então, eu nunca comprei o relógio da Montblanc, tá? Mas quem comprar da minha loja vai acionar um serviço de TI que vai lá na loja da Montblanc, gerar uma solicitação, que vai entregar para um parceiro e vai fazer esse desenho rodar, né? Temos o Business Process Outsource, que é quando eu tenho principal serviço de negócio terceirizado. Isso é muito raro, viu, gente? Como você imagina assim, ó, você é dono de um restaurante, certo? Só que a cozinha é terceirizada. Vocês contratam um outro restaurante para cozinhar dentro do restaurante de vocês. Então, eu forneço um serviço de negócio e praticamente todo esse negócio é fornecido por uma outra pessoa. É quase como eu só coloco a minha marca em cima, tá? Tem o Application Service Provision, que seria o ASP ali, né? Que são arranjos em que tu tem aplicações compartilhadas. Por exemplo, eu não tenho dinheiro para manter um servidor só meu, tá? Então, eu contrato parte de um servidor da Amazon que é compartilhado com várias pessoas, e eu acesso ele através da nuvem, tá? E, por fim, né, o KPO, que são os Knowledge Process Outsourcing, que são organizações que fornecem, né, como é que eu vou dizer assim, elas fornecem serviços baseados na expertise de processos de negócio ou de conhecimento de negócio. Quase como hoje a gente tem aí as consultorias, né, onde eu tenho
a parte, vamos dizer assim, a parte intelectual. Vamos lá, né? Eu forneço meu serviço de tecnologia, tem uma parte de consultoria, SAP. Não, lembrei um bom exemplo, SAP. Tá? A SAP tem uma série de consultores, né, cadastrados, mas que não são funcionários da SAP, que vão lá e dão consultoria sobre como implementar o serviço da SAP, um software da SAP. Deixa eu voltar. Dúvidas até aqui, pessoal? Professor, ali quando tu falou que tem gente que tem um restaurante aí terceiriza a cozinha, eu acho que aqui no litoral já aconteceu uma coisa, por exemplo, assim, não sei se pode ser um exemplo, né? Mas ali no Imbé tinha uma casa de festas que eles terceirizavam o bar. Por exemplo, era um outro bar que é aí de Porto Alegre, o Bar do Espartano. Eles que serviam as bebidas do Scuba, por exemplo, entendeu? De certa forma, querendo ou não, um bar dentro de uma danceteria é um processo de negócio, tá? Aqui, pertinho da minha casa, tem uma cervejaria que ela terceiriza a cozinha. Né? Então, ela oferece música ao vivo, torneiras de chopp, mas a cozinha é terceirizada. É um outro cara que faz toda a Isso que cozinha. eles faziam. Né? Então, isso é o um bar era exemplo outra de empresa. BPO. Isso acontece muito em padaria, né? Às vezes o cara só vende os produtos, mas ele não faz a torta, ele não faz o pão, ele não faz o quindim. Mas aí já é um pouquinho diferente. A gente não está falando de serviço, a gente está falando de produto. Tá? Lembrando, qual a diferença entre produto e serviço? Vamos lá, pessoal. Eu sei que vocês já passaram por disciplinas que viram isso, inclusive algumas minhas. Produto, aquilo que eu posso manter em estoque. Isso. Serviço, aquilo que eu presto e não tenho como ter estoque. Por exemplo, eu posso estocar, tá, música ao vivo? Não tem como. Não. Eu posso estocar, tomar cerveja no bar? Uma sessão de cinema também? Posso estocar uma sessão de cinema? Não tem como. Eu posso. Eu até posso estocar bebida. Eu posso estocar insumo para o serviço. Eu posso, né? Por exemplo, no caso, Lucas, Lorenzi, falar, por exemplo, aquelas padarias que servem a torta, né? Eu acho que é o que tu quis dizer. Elas compram a torta de terceiros, isso é normal. A torta, daí entra ali uma combinação de co-sourcing ou parceria multi-sourcing, em que eu compro de terceiros que são especializados, estoco, né? E vendo o produto deles na hora da prestação de serviço, né? Mas o serviço que eu presto é um serviço de alimentação. É comer uma torta com um cafezinho na cafeteria, na confeitaria, entendeu? Então, o meu negócio é prestar o serviço e não vender a torta. Certo? Uma padaria, geralmente, ela não é uma prestadora de serviço no conceito raiz, ela é mais uma loja que vende comida. Certo? Tá cortando bastante o áudio aqui para mim, mas eu acho que eu consegui entender. Eu fiz a referência porque eu trabalhava numa padaria que no começo ela fazia praticamente todos os processos, né? Uhum. E ao longo do tempo ela começou muita coisa a comprar pronta, por exemplo, bolo, pão, por isso que eu fiz a referência. Tá perfeito a tua referência, sim, eu só expliquei porque uma padaria ela pode ter as duas características. Parte ela é prestadora de serviço, quando ela vende para consumo ali, tá? E parte ela é uma loja, né? E daí ela vende produto. Produto torta é diferente do serviço alimentação, café com torta na mesinha da padaria. Pessoal, quando a gente falou lá na estratégia, uma palavra importante que é o acordo, né, contratação do serviço, a gente está estabelecendo que todo serviço prestado, tá, ele é acordado, tá, através e no acordo, no contrato de serviço, eu tenho uma negociação na qual eu estabeleço os níveis de qualidade do meu serviço, certo? Para que eu tenha, por exemplo, um
serviço de negócio sendo entregue para o meu cliente, por exemplo, para que meu e-commerce funcione 24/7 para garantir a minha venda, tá? Eu tenho que, entre a área de negócio, a área que faz o pós-venda, a área que atende os clientes, junto com a área de TI, estabelecer os requisitos dos níveis de serviço. O requisito tem que funcionar 24/7, tá? E através desses requisitos, tá, eu começo a trabalhar de baixo para cima e de cima para baixo para encontrar aquilo que a gente chama de SLA, né, que é da palavra da frase em inglês, né, Service Level Agreement, ou seja, acordo de nível de serviço, que é o quê? É o quanto eu estou pagando, seja eu cliente da empresa, ou seja eu parte da empresa, tá? Aquilo que eu pago, não precisa ser dinheiro, já vou explicar um pouco melhor isso, tá? Estabelece o nível de entrega e de garantia que eu vou receber. Por exemplo, nessa questão do e-commerce, a área comercial chega para mim na TI e diz assim, tem que funcionar 24/7, né? E com um conjunto de acessos que vai passar de 20 mil acessos a meu e-commerce por mês. Tranquilo? A minha área de TI, ou seja, o meu representante de TI, né, que pode ser um gerente de nível de serviço, ele vai olhar para o catálogo de serviço e vai ver assim, bom, o site está na Amazon, o sistema de e-commerce está na Amazon, os meus fornecedores, eles me entregam numa escala de 24/7, mas eles estabelecem que esse 24/7 eu vou entregar 80% dele, certo? Com isso, eu posso dizer, ok, área de negócio, tá? Eu consigo te entregar 75% de disponibilidade 24/7. Tranquilo, pessoal? Sim. Aí vamos fazer uma conta aqui de padeiro junto, ó. Vou até abrir a calculadora para vocês. Deixa eu compartilhar aqui, parar a apresentação, compartilhar uma janela. Não, peraí. Vamos lá. Compartilhar a tela inteira. 2. Vamos lá, vou fazer uma conta de padeiro para vocês, tá? Não é bem assim, mas para entendimento de vocês vai funcionar. Quantos dias tem um ano? Certo? 365. Vezes 24, né? Que é o que eu vou entregar. Ok? Então, eu estou me comprometendo. Um ano tem 8.760 horas. Certo? Estão acompanhando, pessoal, o raciocínio? Sim. A área comercial disse para mim que ela precisa disso. Eu disse para ela que eu tenho condições de entregar o quê? 75%. Quanto é que é? Isso vezes 0,75. 6.570 horas. Vamos dividir isso por 24. Significa que eu, como TI, me comprometo, tá, em entregar o e-commerce, toda a plataforma de e-commerce, com e-mail, VoIP, servidor, página, aplicações de pagamento, todo o meu serviço de e-commerce durante 73 dias, 273 dos 365. Vocês entenderam a lógica do contrato e a lógica do nível de serviço? Significa que o meu site pode sair do ar. Significa que o meu site pode sair do ar. Só não pode sair do ar a ponto que eu entregue menos que 273 dias por ano. Certo, pessoal? Dei um nó na cabeça de vocês?
Sim, no primeiro momento eu achei que o cara que estava entregando o serviço não ia trabalhar, por exemplo, um dia por semana. Não, isso é um acordo. Deixa eu voltar aqui na apresentação nossa. Tá. Esse acordo, tá, ele é baseado nos acordos operacionais que eu tenho. Eu, como gerente de TI, acordo com as áreas externas, a TI, com o meu cliente final, tá, o quanto eu sou capaz de entregar do meu serviço. Só que eu faço isso de acordo com as capacidades que eu tenho. Ou seja, de acordo com os acordos de níveis de serviços internos, os Operation Level Agreement, que seriam esses OLA aqui, tá? E dos contratos que eu tenho com fornecedores externos. A Amazon diz que me entrega 80% e minha equipe de TI diz que consegue entregar 72%. Eu faço um cálculo ali que eu consigo entregar 75%. E é isso que eu vendo. Área comercial, eu entrego 75% e o custo disso é X milhões de reais que vai ser debitado da tua área comercial. Porque eu não preciso existir. Quem precisa existir é tu. Eu preciso te suportar como negócio. Certo, pessoal? O gerenciamento de nível de serviço, ele é responsável por fazer o desenho dos contratos de nível de serviços baseados nos contratos operacionais, tá? E baseado, tá, podendo ser baseado no próprio serviço ou baseado no cliente, tá? Eu posso dividir isso, tem clientes que eu vou garantir mais disponibilidades, tem clientes que eu vou garantir menos disponibilidade, tá? Do mesmo serviço. Tá? E eu posso criar catálogos de serviços com níveis de serviços diferentes de acordo com cada um, ou com cada perfil de cliente, corporativo, cliente interno, ou até mesmo com o próprio serviço. Certo, pessoal? Aqui são os principais processos, né, ou atividades da gestão de nível de serviço. Existe a identificação, definição, identificação, requisitos de negócio, definição, saída, plano de qualidade de serviço, negociação, é onde eu estabeleço, né, junto com o meu cliente. Eu te entrego 75, cara, mas tem que ser 78 no mínimo. Ok. Né? Eu fecho os contratos e começo a monitorar. Tem softwares específicos para monitorar esses serviços, viu, gente? Que ele diz lá, por exemplo, pessoal, quem de vocês já leu o contrato de prestação de serviços de internet via fibra ótica de vocês aí, via operadora de serviços de vocês? Só assino. Só assina. Leiam, pessoal, leiam e façam uma avaliação. Lá tem que... eles são sacanas, tá? Eles podem entregar até X% daquela velocidade que vocês contratam. 50% que é quase nada, parece, né? não é? Não, acho que é menos. 30%. Uns 10, 15. Não, 30%. 30%. Menos que 30% não pode. Significa, por exemplo, que se tu contrata 200 mega, tá? Eles podem... Veja que sacanagem, né? Eles podem entregar 60 megas para vocês. Só que eles não podem entregar menos. E daí tu tem que monitorar. Se tu tivesse software, né? Se vocês tivessem software, vocês poderiam botar lá o softwarezinho de monitoramento da banda de vocês, testando upload e download, upload e download, para ver a velocidade da internet de vocês e o tamanho da banda. E se for o caso, ir lá acionar na justiça, dizendo, eu contratei um serviço, eles estão me entregando fora do serviço. É o melhor exemplo de nível de serviço. É que a gente não gerencia o nosso serviço. A gente não faz o monitoramento, não gera relatório, não cobra para que haja a revisão. Ok, pessoal? Ei, professor, aqui a nossa internet é 2 mega. 2. E às vezes a gente mede ali, tá 0,11. É cruel, é cruel. Tá? Como é que a gente monitora o nível de serviço, tá, pessoal? A gente cria os indicadores chaves de performance, que seria o Key Performance Indicators, tá? Que são
números, literalmente indicadores, né, pessoal, de como aquele serviço está sendo entregue, tá? E eu acordo isso com o meu cliente na hora que eu fecho o contrato. Ó, beleza, vou te entregar, então, que nem eu fiz ali, uma disponibilidade em percentual, vou te entregar 75%. Eu poderia, por exemplo, ter integridade, né? Dentro do nível de qualidade e integridade, não disponibilidade. Eu quero zero vazamento de informações, né, dos meus serviços. Por que existe esses acordos, pessoal? Porque isso consome recurso. Para eu garantir 24/7, eu tenho que ter redundância. Então, eu vou ter que ter 2 links de internet. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho 2 links de internet para garantir que, caso a minha fibra caia, eu utilize o Wi-Fi da outra rede, de outro provedor, e eu continue dando aula, certo? Eu tenho meu armazenamento, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, eu tenho meu armazenamento físico externo ao meu PC, caso ele queime, e tenho o armazenamento na nuvem. Quando eu espeto meu computador no meu disco externo, ele faz backup, tá? Eu faço uma rotina minha, né, de fazer isso uma vez por dia, né? Geralmente eles estão espetados, eu tenho 3 discos rígidos aqui, né? E automaticamente tudo que nem a nossa aula agora, ela está rodando e ela já vai ser salva direto no meu drive do Google, né, e depois salva no meu HD. Isso eu, Guilherme, através da minha gestão de tecnologia da informação, garantindo o serviço, vamos chamar assim, né, que os mais radicais não nos interpretem mal, né, garantindo a vocês, meus alunos, clientes, a entrega da disponibilidade da aula, certo? Então, por isso que a gente precisa mapear bem e monitorar, para saber, né, o quanto eu estou usando de recursos. Certo, pessoal? Pessoal, dentro do que eu queria passar para vocês em apresentação na aula de hoje, era até um nível de serviço. Agora eu vou mostrar para vocês a estrutura, que você já deve ter observado. Eu vou ter sempre assim, ó, o nome da área de gerenciamento, tá? Os objetivos. Aqui deu uma cortada, mas cada um deles na sequência, ó, gerenciamento contínuo. Tudo isso são áreas e seus objetivos. Ok? Por quê, pessoal? Essa disciplina, de gestão de serviços de TI, ela é sozinha um curso de graduação, tá? É importante que vocês deem uma olhada, leiam o texto, e se ficar com qualquer dúvida, tá? Aqui muda o livro, ó, quando muda o livro, do desenho para o livro de transição, vai ter a frasezinha, na sequência volta, daí com os processos. Ok, pessoal? E vai seguir até o final com as observações que vocês podem ter um entendimento lendo o texto, que é um texto que eu fiz baseado nesse slide para vocês ali. Ok, pessoal? Dúvidas? Todos os conceitos e objetivos, está tudo ilustrado, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre qualquer um desses elementos, vocês podem entrar em contato pelo fórum, usem o fórum para a gente poder sanar a dúvida. Para a disciplina, pessoal, professor, é muita coisa, eu tenho que saber tudo isso. Vocês têm que saber que tudo isso existe, viu, gente? Esse é o objetivo da disciplina, tá? O que eu quero mesmo que vocês saibam a fundo como administradores é até a parte de gestão da qualidade de nível de serviços de tecnologia da informação. Por quê? Possivelmente vocês vão estar no papel não da TI, vocês vão estar no papel do gerente de marketing, gerente de RH, gerente financeiro, gerente de operações. Possivelmente esse é o papel de vocês nessa relação. Alguns de vocês vão ainda estudar e se tornar gerentes de TI ou já são gerentes de tecnologia da informação. Já sabem um pouco mais disso que eu comentei. Mas vocês, como gestores, né, de alguma área organizacional, têm que saber que vocês podem cobrar da área de TI, tá,
um contrato de nível de serviço, daquilo que eles deveriam fornecer para vocês como serviço e não como ajuda. Certo, pessoal? Alguma dúvida sobre o material de hoje, pessoal? Do que a gente viu até agora? Eu peguei a aula bem explicado, assim, ficou bem claro para mim. O restante eu vou dar uma olhada aí ao longo da semana. Pessoal, volto a dizer assim, ó, essa área de gestão de serviços de TI, ela é a principal área, tá? Essa e as aulas anteriores, que nós, como administradores, podemos contribuir em termos de tecnologia da informação. A gente vai na aula, agora a gente só se vê ano que vem, tá? Na aula do dia 4, a gente vai falar de gestão de desenvolvimento. Essa é uma parte mais técnica, que não tem como ser gerente de desenvolvimento de software sem ter conhecimento de software, no sentido mais hard. Mas é importante para nós, administradores, conhecermos o processo, né? Para que a gente também saiba o que cobrar e o que não cobrar da área de tecnologia da informação. Hoje, a nossa última aula desse ano, retomamos no ano que vem, dia 4/1, nossa aula, no mesmo horário, síncrono, tá? Eu já terminei de inserir como é que se chama? A descrição do trabalho final da disciplina. Eu vou abrir ela, né, entre hoje e amanhã, porque eu estou revisando algumas regras que eu coloquei ali, tá? Mas, em geral, o que vai ser o trabalho da disciplina? Né? Vai ser a realização de um diagnóstico em uma empresa, tá? Tem que ser uma empresa real para vocês poderem coletar a informação de um dos temas, dos 8 temas que nós temos, qualquer um desses 8 temas que nós iremos trabalhar até o final da disciplina, tá? O trabalho ele vai poder ser realizado individualmente, em trios, tá? Até trios, vocês vão poder escolher, né? E as datas a gente já tinha acordado, já está lá no sistema. Ok, pessoal? Dúvidas? Lembrando que já tem o quiz dessa aula e da aula passada disponível, certo? Então, desejo para todos vocês um excelente Natal, um bom ano novo, né? Que o ano que vem seja um ano repleto de alegria para todos nós, aí que nós consigamos contornar os efeitos da pandemia, pós-pandemia, que possamos nos encontrar logo, tá? Para aqueles que vão vão participar do encontro amanhã, vou tentar estar online para falar sobre o TCC, tá? Quem tiver interesse aí de trabalhar algum desses temas ou qualquer outro tema dentro da área de inovação e empreendedorismo, fique à vontade aí, eu abri algumas vagas para vocês, certo? E sucesso para todos vocês. Luan, a gente se fala antes do Natal, eu acho, mas de qualquer forma, obrigado aí pelo apoio até agora, né? Vamos conversando. Seguimos aí, bom Natal, bom ano novo para todo mundo. Deixa eu encerrar a nossa gravação.